Olha, eu tenho conversado com alguns colegas, professor, e é sempre é unânime. O pessoal sempre fala que essa troca de informações é um negócio fantástico. A gente buscou essa ideia aqui justamente para que a gente pudesse, de alguma forma, talvez de uma forma até original, mais original, de treinador para treinador, falar um pouquinho e deixar alguma coisa registrada. A gente tem perdido um pouco de espaço aí, e agora então a ideia é que a gente, cada um do seu jeito, que a gente tenha condição de deixar um legado para as próximas gerações e, ao mesmo tempo, um crescimento entre nós mesmos. A gente demorou muito tempo para compartilhar esse tipo de informação e agora, aproveitando de toda essa tecnologia aí, a gente está aproveitando e fazendo com que essa informação chegue também a outros colegas. Eu acho que a ideia é brilhante, né? E nós, quando estávamos começando lá atrás, sempre tivemos muita dificuldade de literatura, né? E mesmo Exato. de vídeos, enfim, fitas de vídeo, enfim, né? Imagens, coisas que pudessem agregar informações a respeito de como é que o futebol brasileiro se desenvolvia e quais são as características que permeavam, né? Que definiam todo esse estilo do futebol brasileiro e como seria o aprendizado. E Exato. hoje já existem estudos, as coisas estão começando a surgir, né? Lá fora, eles se adiantaram nesse aspecto, conseguiram padronizar mais a informação, e com essa padronização, de repente, eles se intitulam, né? Grandes profissionais, e aqui tem muito conhecimento armazenado, mas a linguagem de um não é exatamente a do outro, não é padronizada, mas a gente não deixa de ser pentacampeão, a gente não deixa de ter treinadores trabalhando no mundo inteiro com sucesso, e o futebol brasileiro pode ter decaído um pouco em relação ao campeonato local, até porque jogadores muito, muito jovens estão saindo, e ainda é o país que mais exporta jogadores, né? Verdade. E temos uma imprensa que está buscando se qualificar para tentar não atrapalhar todo esse processo e sim ajudar nesse processo. Perfeito, perfeito. E falando de Guto, aonde que o amigo iniciou? E outra coisa que me chama muita atenção, eu pesquisei bastante para conversar com você, Guto. O que me chama a atenção é a quantidade de vezes que você retornou a clubes que você já havia trabalhado. É impressionante, tem alguns clubes aí que você fez mais do que um trabalho, isso aí chama bastante atenção também. Na realidade, eu comecei na parte amadora, né? Com 16 anos eu jogava no colégio, eu era bolsista no colégio, eu jogava e o colégio tinha um movimento, um colégio de padres, né? Porto Alegre tem o Dom Bosco ali, são salesianos, aqui em Piracicaba também tem o Dom Bosco, no Dom Bosco Cidade Alta. E num determinado momento começou-se a jogar fora, né, contra as equipes da cidade e não mais só internamente. E não tinha como o padre tocar tudo, né? Então ele delegou as lideranças que frequentavam esse movimento chamado Oratório Festivo. Então a gente, com 16 anos, recebeu a incumbência de treinar o time de futebol sub-12, sub-13, né? De montar, de ser treinador, de coordenar. E ali começou. Dali a gente foi fazer educação física. Depois, já trabalhando, com 23 anos, nós recebemos o convite do Celinho, que foi treinador no União São João, Ponte Preta, Irati, né? Para ser o preparador físico do sub-13 e do 15. E ali começou a nossa carreira de preparador físico para treinador. E aí os resultados começaram a acontecer, do 15 para o São Paulo, do São Paulo para o Inter. E no Inter conseguimos atingir o profissional primeiro como auxiliar, depois como treinador principal. E aí, dali em diante, a carreira teve uma parada, logo no terceiro ano, para atender um problema familiar com meu filho mais novo. Aí eu não segui como treinador, eu saí um pouquinho e fiquei no apoio,
para fixar um pouquinho a residência e fazer o tratamento dele. E retornei em 2011. E graças a Deus, de 2011 para cá foi só crescimento, resultados, graças a Deus acontecendo, né? Uhum. Com o nosso grupo, a nossa equipe, que permanece junto até hoje, que é o André Luiz, Meu treinador. do Santos Ferreira, André Luiz, o Alexandre Faganello e o Valdir Nogueira Júnior, Juninho, que é o preparador físico, 2 auxiliares e o preparador físico. E seguimos firme e forte aí até o último trabalho recente aí agora no Ceará. E diga-se de passagem, um trabalho impressionante. Se formos olhar os números do Guto durante esse trabalho no Ceará, são números impressionantes. Mas eu queria tocar num assunto, Guto, com você, que é algo que isso nos permite fazer grandes trabalhos. A tua equipe técnica, quando algum clube te procura, ele já sabe que você trabalha com os teus auxiliares, teu preparador físico, enfim, essa turma toda. Como que tem sido essa condição de você levar com você toda a sua equipe? Tem alguma dificuldade? Como que os clubes aqui no Brasil têm olhado para essa ideia? Não, quando eles têm me procurado, eles já sabem que a minha equipe é essa. Até já tiveram convites onde quiseram deixar um ou outro de fora, e aí a gente não vai. A gente espera o próximo clube e não abre mão de estar trabalhando, porque são 11 anos trabalhando juntos, são 11 anos remando todos para o mesmo lado. É um trabalho de equipe, não é o Guto. O Guto é o nome, a fachada, também é o De graça, engenheiro, né? mas existe toda a equipe de suporte sem a qual a gente não conseguiria estar desenvolvendo esse trabalho. Tudo tem um porquê, né? Cada um tem as suas funções dentro da estrutura, não tem distribuidor de colete, né? Eu ia tocar nesse assunto com Existem você. exigências, existem coisas a serem cumpridas, né? E todos trabalham, né? Como eu estou falando, tem funções no dia a dia dos treinos, tem funções dentro e fora do campo, né? E isso é um entrosamento já de 11 anos. Eu acho que por isso que a gente vem conseguindo alavancar. Já tivemos momentos de ausência de um ou de outro, mas em momento nenhum a gente deixou cair, porque sempre um tenta compensar aquela falta do outro. Mas talvez, perdendo 2 ou 3, a coisa atrapalhe. E como é uma equipe, eu acho injusto deixar alguém para trás. Eu compartilho dessa tua ideia porque eu trabalhei 6 anos com a mesma comissão técnica, pelo menos preparador físico e o meu auxiliar principal. Em 2016, na Ferroviária, eu comecei a perder, por questões de ordem pessoal também, eu perdi o Fernando, que agora retornou para trabalhar comigo, e a gente, aos poucos, buscou equacionar isso, mas já não é aquela mesma coisa. Você está há muito tempo junto, e aí é onde eu gostaria de entrar no assunto com você. No planejamento de trabalho, Guto, como que funciona dentro da comissão técnica do Guto? Tem a ideia central, em cima dessa ideia central todos participam. Esse é um tema bem interessante para a gente colocar em pauta aqui, Guto. Nós debatemos sempre, né? Sempre nós estamos trocando ideia. Existe a ideia central, existe o planejamento e existe a avaliação pós. Em determinados momentos da avaliação participam mais do que a equipe técnica. Nossa equipe técnica aí, o auxiliar do clube, o preparador físico do clube, o fisiologista, né? Então, também estão integrando essas reuniões quando a gente tem que debater algo mais que não são coisas só do trabalho de campo, né? Então, quando entra a equipe multidisciplinar, entra também o executivo de futebol. Mas quando é questão do planejamento, ou a gente faz entre nós reunidos em algum local, ou mesmo agora com a tecnologia, com os vídeos, a gente faz vídeo chamada e debate. E quando tem um assunto muito importante também, a gente chama todo mundo
e como uma reunião emergencial nós fazemos uma tomada de decisão rápida, né? E no dia a dia, a ideia central ela é discutida bastante com o Juninho, que é o preparador físico, e acatando ideias também. A gente joga a ideia central e todo mundo coloca o seu ponto de vista. Às vezes com concordância, aquilo que eu tenho por ideia, às vezes com discordância e outras ideias a serem acrescentadas. Quando eu tenho alguma dúvida ou acho muito interessante as ideias agregadas, eu assumo a ideia agregada. Se não, eu sigo dentro das minhas ideias e eles acatam as minhas ideias. Então, é tudo debatido, né? E na hora da execução, cada um sabe a sua função, né? A gente conversa para que, muitas vezes, eu só fico circulando e motivando, enquanto um está direcionando um treino de um lado, com parte do grupo, o outro está direcionando do outro, com parte do outro, a outra parte do grupo. Às vezes nós estamos dividindo até em 3, e aí eu não circulo, ou às vezes a terceiro grupo está com o auxiliar da casa, que também participa dessa distribuição do treino. Então, em cada momento é uma situação. Em cada momento é uma situação. Mas Guto, sempre todos arregaçando as mangas e indo para o trabalho. Guto, você tem, dentro da sua comissão técnica, alguém específico para defesa, alguém que trabalha mais meio, ataque, ou isso é todo integrado? Não, é assim, ó. Dentro do meu trabalho, o André Luiz é responsável especial, só ele trabalha com a bola parada, defensiva e ofensiva. Eu, particularmente, não acho que ele sempre foi um especialista nisso, então ele ficou com essa função. O Alexandre é um dos grandes responsáveis, aquele cara carismático que é responsável pelo ambiente, né? De estar integrando o grupo. Não que os outros não sejam, mas a função principal dele é essa. Na distribuição, e eu sou responsável pela montagem e estruturação da equipe. Quando eu tenho que fracionar a equipe, o André trabalha com a defesa, às vezes o auxiliar da casa trabalha com o meio-campo, às vezes eu trabalho com o meio-campo, e o Alexandre trabalha com o ataque. Às vezes, quando é só defesa e ataque, sem a especialidade do meio-campo, o auxiliar da casa vai estar ou com o André ou com o Alexandre, e se ele tiver com o André, eu vou estar com o Alexandre, se ele tiver com o Alexandre, eu vou estar com o André. E na montagem da equipe, montagem do modelo de jogo, da estruturação, aí eu comando e eles auxiliam no trabalho de formiguinha e trabalho de pé do ouvido.